Bem-vindos a esta análise profunda sobre o novo cenário dos ativos digitais nos Estados Unidos. Hoje, vamos explorar como o Clarity Act está mudando as regras do jogo e impactando a volatilidade. O debate regulatório sobre criptoativos nos Estados Unidos entrou em uma nova e decisiva fase. Tudo isso foi impulsionado pelo surgimento do Clarity Act, uma proposta ambiciosa. Trata-se de um projeto de lei que busca estabelecer um marco regulatório abrangente para o mercado. O foco é todo o ecossistema de ativos digitais no país, buscando ordem e transparência. Ele surge como um complemento fundamental ao Genius Act, que foi aprovado anteriormente. O Genius Act focou especificamente na regulação e segurança das chamadas stablecoins. Ele concentrou-se nos emissores e em exigências prudenciais rígidas para garantir a estabilidade. Essas medidas visavam proteger os investidores contra falhas súbitas de lastro. No entanto, o Clarity Act vai muito além, ampliando o escopo de forma significativa. A proposta pretende estruturar juridicamente o ecossistema como um todo, do início ao fim. Isso traz uma segurança jurídica que o mercado há muito tempo vinha solicitando. Mas como essa regulação afeta a volatilidade que vemos diariamente nas corretoras? A volatilidade é frequentemente alimentada pela incerteza e pela falta de regras claras. Com o Clarity Act, a intenção é reduzir os riscos sistêmicos e acalmar os ânimos do mercado. Isso abre portas para uma maior participação institucional, trazendo mais capital e estabilidade. Ainda existem desafios, especialmente na implementação técnica de tais normas complexas. O equilíbrio entre proteger o investidor e permitir a inovação tecnológica é delicado. O que acontece nos Estados Unidos ecoa por todo o mercado global de criptoativos. Analistas observam de perto cada detalhe do texto final para prever os próximos movimentos. Os investidores estão recalculando suas estratégias diante deste novo ambiente regulado. A longo prazo, o Clarity Act pode ser o alicerce para uma adoção em massa sem precedentes. A calmaria após a tempestade regulatória é o que muitos esperam para os próximos anos. Em resumo, passamos de regras isoladas para stablecoins para uma estrutura completa. A união entre a tecnologia blockchain e a lei tradicional está finalmente acontecendo. Navegar nessas águas exige conhecimento e atenção constante às novas leis. O futuro dos ativos digitais está sendo escrito agora, com clareza e determinação. O Digital Asset Market Clarity Act, ou Clarity Act, é um marco para a regulação de criptoativos nos Estados Unidos. Seus 4 objetivos principais são: definir a natureza jurídica dos ativos, estabelecer limites para exchanges, delimitar competências federais e regular o DFI. A clareza jurídica é essencial. Hoje, um mesmo ativo pode ser tratado como valor mobiliário ou commodity, criando uma enorme insegurança. Essa ambiguidade gera litígios e multas, afastando investidores institucionais que buscam regras claras para operar. Ao definir competências entre SEC e CFTC, o Clarity Act oferece o roadmap necessário para destravar o capital institucional. Em resumo, mais segurança e clareza para o futuro das finanças digitais. Vamos entender a disputa regulatória entre a SEC e a CFTC sobre o controle dos criptoativos nos Estados Unidos. Um dos pontos centrais da proposta envolve a redefinição da fronteira regulatória entre dois órgãos fundamentais, a SEC e a CFTC. A SEC, ou Securities and Exchange Commission, é responsável por supervisionar o mercado de valores mobiliários. Sua função histórica é proteger os investidores em mercados de ações e títulos corporativos tradicionais. Já a CFTC supervisiona os mercados futuros e de commodities, como ouro, petróleo e produtos agrícolas. O debate agora gira em torno da classificação dos criptoativos. Seriam eles valores mobiliários ou commodities digitais? Se forem considerados valores mobiliários, ficam sob o rigoroso controle da SEC, com regras de transparência mais pesadas. Isso geralmente se aplica a ativos onde a expectativa de lucro vinda do esforço de uma empresa ou grupo central. Por outro lado, se forem commodities digitais, a CFTC assume o comando, focando na integridade das trocas. Nesse cenário, ativos como o Bitcoin são vistos mais como uma reserva de valor, similar ao ouro digital. A indústria tende a preferir o protagonismo da CFTC,
que é vista como um regulador mais flexível e ágil. Eles argumentam que a CFTC está mais adaptada tecnicamente à dinâmica e velocidade dos ativos digitais. A definição dessa fronteira moldará o futuro da inovação financeira. Os pontos mais debatidos do cenário regulatório atual, o Clarity Act. Entre os dispositivos mais controversos desta lei está, sem dúvida, a proibição direta de ações tokenizadas. A proposta legislativa é clara ao vedar a emissão e a negociação de ações representadas por tokens em blockchain. Essa medida atinge o coração da inovação tecnológica que busca integrar o mercado de capitais à tecnologia. Mas por que isso é tão polêmico? É porque essa prática permitiria avanços estruturais sem precedentes. Primeiro, o fracionamento global. Pequenas partes de uma ação poderiam ser detidas por qualquer pessoa. Além disso, teríamos a liquidação quase instantânea, eliminando a espera tradicional das bolsas. E talvez o ponto mais atraente, a negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções. Para os defensores ferrenhos da tokenização, estamos falando de um salto na eficiência do mercado de capitais. Eles argumentam que manter o modelo atual é ignorar ferramentas que reduzem custos e aumentam a transparência. Entretanto, a visão dos reguladores é marcadamente diferente e focada em riscos sistêmicos. O novo modelo levanta preocupações profundas sobre a capacidade de supervisão das autoridades. A custódia desses ativos digitais é outro ponto crítico. Quem garante que as chaves estão seguras? E, claro, a proteção ao investidor. Em um ambiente descentralizado, as salvaguardas tradicionais podem falhar. A proibição imposta pelo Clarity Act não é apenas técnica, ela sinaliza uma postura política clara. O legislador optou por um caminho mais conservador, preferindo a segurança do conhecido. Mas qual será o custo dessa cautela para a competitividade do mercado nacional? Enquanto aqui se proíbe, outras jurisdições globais estão criando framework favoráveis. A evolução natural das ações parece ter encontrado uma barreira legal intransponível por enquanto. O debate jurídico está longe de terminar. De um lado, a modernização, do outro, o dever de cautela. A busca pela segurança jurídica é o principal argumento para manter o status quo neste momento. A inovação não para, mas ela pode ser contida ou redirecionada por decisões legislativas. Muitos se perguntam se essa proibição será permanente ou apenas uma pausa para estudos. Projetos piloto e sandboxes regulatórios continuam sendo testados globalmente. No final do dia, o investidor é quem mais sente as consequências dessas decisões. Recapitulando, o Clarity Act prioriza a supervisão e proteção sobre a eficiência imediata. É um equilíbrio frágil que define o futuro da nossa infraestrutura financeira. Acompanhar cada emenda e interpretação deste ato é crucial para todos nós. Espero que esta análise tenha esclarecido as nuances por trás das ações tokenizadas. Analisar a proibição do pagamento de juros em stablecoins, um ponto sensível da nova regulação. O texto busca fechar brechas que surgiram após o Genius Act, impedindo ganhos indiretos via parcerias. A American Bankers Association critica essa prática, alegando competição direta com depósitos tradicionais. Estima-se que trilhões de dólares poderiam migrar para instrumentos digitais se o yield fosse permitido. Isso gera um impacto potencial sistêmico que preocupa reguladores em todo o mundo. A prioridade é manter a estabilidade financeira e evitar fugas de capital descontroladas. O futuro das stablecoins dependerá de uma base sólida e bem regulada para todos os participantes. Investidores devem ficar atentos a essas mudanças que moldam o mercado financeiro digital de amanhã. Finanças descentralizadas, o ecossistema de FI. Um novo projeto de lei propõe regras muito mais rígidas para os protocolos de finanças descentralizadas ao redor do mundo. O objetivo é submeter esses protocolos a exigências de conformidade semelhantes às aplicadas às instituições financeiras tradicionais. Isso levanta preocupações imediatas sobre a privacidade dos usuários, um dos pilares mais fortes do mundo cripto. Como aplicar leis criadas para bancos tradicionais a estruturas que são puramente código descentralizado? Esse é o grande dilema. Outro ponto sensível é a responsabilidade jurídica dos desenvolvedores que criam esses protocolos abertos.
A viabilidade operacional de protocolos sem uma entidade central para responder legalmente é uma questão técnica e jurídica complexa. Exigências rigorosas demais podem sufocar a inovação e o crescimento de tecnologias financeiras disruptivas. O projeto questiona se a soberania do código pode coexistir com as estruturas de controle do Estado moderno. Como os protocolos operam globalmente, uma regulação local pode ter efeitos imprevistos em toda a rede mundial. O medo é que a regulação acabe forçando a centralização de volta para um sistema que foi feito para ser livre. O desafio é encontrar o equilíbrio entre a proteção necessária ao investidor e a liberdade de inovação tecnológica. Muitos argumentam que a própria transparência da blockchain já oferece ferramentas de auditoria superiores aos bancos. A adoção institucional do DeFi depende de clareza regulatória, mas não ao custo da essência da tecnologia. As DAOs representam uma nova forma de governança que desafia as definições tradicionais de empresa ou fundação. Onde termina o código e onde começa a lei? Essa fronteira está sendo testada em tribunais ao redor do mundo. A tecnologia blockchain foi desenhada para ser resiliente e resistente à censura, o que dificulta a aplicação de regras. Precisamos de uma evolução regulatória que entenda a matemática e o código, em vez de apenas burocracia. Em resumo, as regras propostas trazem luz a problemas reais, mas as soluções atuais podem ser incompatíveis com o DeFi. Estamos escrevendo o próximo capítulo da história do dinheiro e da governança global agora mesmo. É essencial que desenvolvedores e usuários acompanhem de perto essas mudanças para proteger o futuro do DeFi. A descentralização é uma ideia cujo tempo chegou, e a regulação precisará se adaptar a essa nova realidade. O cenário regulatório das criptomoedas nos Estados Unidos acaba de ganhar um novo capítulo de tensão e debate intenso. Brian Armstrong, o influente CEO da Coinbase, veio a público criticar severamente o novo projeto de lei em discussão. Segundo ele, a proposta pode prejudicar severamente a inovação tecnológica e a posição dos Estados Unidos no mercado global. Armstrong apontou 4 problemas fundamentais no texto atual que podem mudar o rumo do setor. O primeiro ponto é o banimento de ações tokenizadas, o que fecharia portas para a modernização dos mercados. Essa medida impediria que investidores aproveitassem a agilidade e a transparência que a blockchain oferece aos ativos tradicionais. Em segundo lugar, Armstrong critica a proibição de yields ou rendimentos em stablecoins. As stablecoins são pilares do ecossistema, e remover o incentivo de rendimento afeta diretamente a liquidez. O terceiro ponto é o excesso de obrigações burocráticas impostas aos usuários de finanças descentralizadas, o DeFi. Para o CEO, essas exigências podem simplesmente tornar inviável a operação de protocolos verdadeiramente descentralizados. Por fim, ele aponta a redução da autoridade da CFTC em favor de uma centralização maior de poder na SEC. Essa mudança de equilíbrio é vista como um retrocesso por muitos que defendem uma supervisão mais técnica e menos punitiva. Do ponto de vista puramente estratégico, a Coinbase teme as consequências de longo prazo dessa lei. O principal temor é a perda drástica de competitividade internacional frente a jurisdições mais amigáveis. Modelos de negócio inovadores poderiam ser restritos antes mesmo de terem a chance de amadurecer no país. A concentração de poder na SEC preocupa quem busca um ambiente regulatório previsível e justo. Entretanto, é importante notar que parte do mercado adota uma visão mais pragmática sobre o assunto. Para alguns analistas, um marco regulatório inicial, mesmo que imperfeito, é melhor do que o vácuo atual. A grande meta seria reduzir a insegurança jurídica que tem paralisado grandes decisões de investimento. Essa insegurança tem sido apontada como o maior obstáculo para a entrada definitiva do capital institucional. Grandes fundos e instituições financeiras aguardam clareza para alocar recursos significativos no setor digital. O debate está longe de um consenso, mas as linhas de batalha entre inovação e controle estão desenhadas. Ficaremos atentos aos próximos passos desse projeto que pode definir o futuro das finanças nos Estados Unidos. Após passar pela Câmara, o projeto de lei inicia uma fase crucial no Senado americano, onde será detalhadamente revisado. A proposta segue primeiro para comitês específicos, como o bancário e o de agricultura, para análises técnicas profundas.
Estes comitês garantem que órgãos como a SEC e a CFTC avaliem cada detalhe antes do texto seguir para o plenário. Se aprovado nos comitês, todos os senadores votam. Caso o projeto vença, ele segue para a sanção do presidente. Na Casa Branca, a assinatura presidencial transforma o projeto em lei. Mas atenção, negociações recentes causaram adiamentos. Nada está definido ainda. Ajustes e negociações continuam nos bastidores, e seguiremos acompanhando cada passo. Fique atento às atualizações, pois este cenário pode mudar a qualquer momento conforme o Senado avança. No final de 2025, o mercado de criptomoedas entrou em uma fase técnica de correção profunda. Este movimento ocorre após um longo período de euforia e recordes de preço. O Bitcoin, principal ativo do setor, recuou cerca de 52% a partir do seu topo histórico recente. Para muitos investidores, esse movimento gera incerteza, mas ele possui fundamentos técnicos claros. Tecnicamente, esse recuo coincide com a retração clássica de 50% de Fibonacci. Este é um patamar comum em ciclos de alta saudáveis, servindo como uma zona de reequilíbrio de preços. Essas fases de correção servem para limpar o excesso de alavancagem e especulação, preparando o terreno para que uma base de suporte mais sólida e sustentável seja formada no futuro próximo. No curto prazo, podemos observar sinais de melhora nas cotações. No entanto, o mercado como um todo está em compasso de espera, aguardando definições legislativas importantes. A clareza regulatória é o que os grandes investidores mais desejam no momento. A incerteza política tem sido, tecnicamente, o principal freio para novos aportes de capital institucional. Se o texto legislativo final for bem recebido e trouxer segurança jurídica e previsibilidade, a tendência predominante para os próximos meses pode ser de uma forte recuperação. Uma legislação favorável funcionaria como um selo de aprovação para fundos de pensão e grandes gestoras de ativos, injetando uma nova onda de liquidez no ecossistema cripto. Contudo, como analistas, devemos considerar o cenário oposto. Caso as novas regras tragam insegurança ou restrições severas, novas quedas significativas não podem ser descartadas. Se perdermos os suportes atuais, correções de 62% ou até mesmo 75% da alta acumulada desde 2019 são cenários tecnicamente possíveis e previstos em modelos estatísticos. Essas retrações testam a resiliência dos investidores. Historicamente, os níveis mais profundos de Fibonacci representaram as janelas de oportunidade mais lucrativas para o longo prazo. Apesar da volatilidade dos preços, a infraestrutura blockchain continua se expandindo globalmente. O desenvolvimento tecnológico não para por causa de correções temporárias de preço. Em resumo, monitore os níveis de Fibonacci, acompanhe de perto as notícias legislativas e mantenha uma gestão de risco rigorosa. A volatilidade é a natureza deste mercado. O futuro das finanças digitais ainda está em fase de construção. Cada correção é um aprendizado e um passo em direção à maturidade de uma nova classe de ativos globais. Analisar um dos temas mais críticos para a estabilidade dos mercados globais no cenário atual. Do ponto de vista econômico-regulatório, o fator central que tem ditado o ritmo das negociações tem sido a incerteza. É fundamental compreender que os mercados não operam apenas com dados presentes, eles precificam expectativas. Quando o horizonte não é claro, o capital se torna cauteloso. A incerteza atua como um freio invisível no desenvolvimento econômico. Existem 3 gatilhos específicos que transformam a dúvida em pressão real de venda nos ativos. Vamos detalhá-los. Primeiro, temos a ambiguidade sobre regras futuras. Sem diretrizes claras, o planejamento de longo prazo torna-se impossível. Empresas e investidores detestam um vazio regulatório. A falta de definição é, muitas vezes, pior do que uma regra rígida. O segundo ponto é o risco de endurecimento regulatório. A percepção de que as regras do jogo podem mudar para pior. Este risco paira sobre setores estratégicos, onde a canetada de um regulador pode destruir margens de lucro em minutos. Em terceiro lugar, a possibilidade de limitação de modelos de negócio. Inovações que hoje são permitidas podem ser proibidas amanhã. Isso atinge diretamente as fintechs, empresas de tecnologia e novas formas de economia compartilhada.
O resultado direto dessa combinação é matemático: o prêmio de risco aumenta. O mercado exige mais para correr o mesmo risco. Com o prêmio de risco mais alto, o custo de capital sobe e o investimento produtivo tende a minguar. E é aqui que os ativos voláteis sofrem a maior pressão. Eles são os primeiros a serem liquidados em busca de segurança. Os investidores buscam portos seguros, abandonando posições que dependem de estabilidade regulatória para prosperar. É um erro acreditar que essa é apenas uma questão tecnológica. A tecnologia é apenas o palco. O que estamos vivenciando é, na essência, uma questão profundamente política e institucional. Instituições fortes criam previsibilidade. Instituições instáveis exportam incerteza para o preço dos ativos. O mercado tenta se adaptar, mas a velocidade da mudança institucional muitas vezes supera a capacidade de ajuste técnico. O desafio do futuro será encontrar o equilíbrio entre a necessidade de regulação e a preservação do apetite ao risco. Em resumo, incerteza gera risco, risco gera prêmio, e prêmio gera pressão. Entender essa cadeia é sobreviver no mercado. Mantenha-se atento aos sinais institucionais. Eles valem tanto quanto os algoritmos de negociação. Obrigado por nos acompanhar nesta análise técnica. Continue estudando os fundamentos e até a próxima.